Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar continuidade à sequência de vídeos que a gente vem fazendo sobre perícia médica e vou trazer maiores informações sobre a perícia mais no âmbito judicial. Logicamente, as informações também aproveitarão a perícia no INSS, nessa seara ainda administrativa. Fique atento que eu vou trazer muitas informações sobre esse tema agora para você. E eu sou Marco Oliveira da OC Advogados, advogado especialista em Previdência Social, benefícios do INSS. Te convido a conhecer o nosso site digitando www.ocadvogados.com.br, porque lá a gente traz muitas informações correlacionadas a esse tema, inclusive com vídeos, artigos e tantos outros materiais que você pode desfrutar lá no nosso site. Perícia, para ser considerada válida, ela tem que se atentar a uma série de situações que inclusive estão normatizadas em nossa legislação civil, em nossa legislação pátria. E se o perito não se atentar a alguma dessas considerações, alguma dessas determinações legais, a perícia pode ser invalidada. Olha, é interessante que o nosso Código de Processo Civil, vigente desde 2015, ele traz uma série de determinações legais que a perícia precisa se atentar. E muitas delas, ele não faculta ao perito determinada situação. Ele determina tanto ao perito quanto ao próprio juiz. Eu vou trazer aqui algumas considerações para você entender e pode ser o seu caso e você pode se valer dessas informações para seu benefício. Primeira coisa, pessoal, é que o nosso código determina ao juiz que ele nomeie perito especialista na matéria. O perito precisa ser especializado, ele precisa ter uma expertise bastante avançada sobre aquela situação, o que nos leva a entender que o juiz não pode nomear um ortopedista para analisar uma situação psíquica. E aí, pessoal, inclusive, o advogado, quem esteja representando a parte, ou até a própria parte, diretamente, quando ela estiver em nome próprio no Juizado Especial Federal, pode arguir até 15 dias após a nomeação desse perito, o impedimento desse perito para realizar a perícia. Então, o momento disso não é após a realização da perícia, é no momento da designação dessa perícia e não posteriormente à sua realização. Inclusive, pessoal, o CPC, o Código de Processo Civil, determina que o perito deposite em cartório o seu currículo para comprovar a sua especialidade, para que ela se torne pública a quem quer fazer pesquisa dessa especialização. Inclusive, pessoal, a perícia precisa ser conclusiva. Ela não pode conter omissões, obscuridades, contradições. Ela não pode ser incompleta, tá? Inclusive, nesse caso, as partes podem buscar a essa complementação, fazer esse requerimento para o juiz, e o juiz com certeza acatará determinando o perito essa complementação. O próprio Código de Processo Civil, a nossa legislação, ela inclusive faculta ao juiz a possibilidade dele reduzir os honorários do perito em caso de perícia inconclusiva. Outra possibilidade que a lei traz também é que as partes apresentem quesitos para serem respondidos por esse perito no momento da perícia médica. Então, mesmo que o juízo tenha apresentado quesitos, as partes podem também apresentar os seus quesitos e todos devem ser conclusivamente respondidos. Então, há elementos que o perito não pode deixar de constar no laudo, sob pena de ter esse laudo anulado. Ele, por exemplo, não pode deixar de fixar o objeto da perícia. Ele não pode deixar de constar, por exemplo, as suas doenças, aquilo que te aflige, tudo que foi relatado, eventuais sintomas que decorram dessa doença, os medicamentos que você faz uso e que foram comprovados nesse ato da perícia. Ele tem que expor todos os objetos que compõem essa perícia. Também é necessário que conste a análise técnica científica que foi realizada. Ele precisa
trazer um raciocínio lógico, não pode, de repente, entender no desenvolvimento da perícia de uma forma e concluir de outra. Precisa haver uma coesão entre todo o entendimento trazido, o desenrolar desse atendimento até uma conclusão lógica com relação ao desenvolvimento efetivado. Da mesma forma da análise técnica, o perito também precisa constar qual foi o método realizado, qual foi o método apresentado. Além disso, o perito precisa ter uma linguagem simples, que você entenda o laudo, que um leigo entenda um laudo, que nós, operadores do direito, consigamos entender o laudo. Não precisamos ser profissionais da saúde para interpretarmos esse laudo. A linguagem simples é fundamental e é determinação legal. O perito também não pode ultrapassar os limites de sua designação. Ele não pode emitir opiniões pessoais sobre o caso. Isso, infelizmente, acontece em muitos casos que nós vemos, perito trazendo situações que são de cunho pessoal, exarando a sua opinião, onde ele deveria se ater a questões técnicas, a questões que envolvem o objeto da perícia tão somente. Também, pessoal, é facultado ao juiz nomear mais de um perito, fazer mais de uma perícia quando o quadro clínico é complexo, ou seja, há duas situações que são de duas especialidades. No mesmo caso, nós podemos nos deparar com problemas ortopédicos e psíquicos. Então, seria necessário, a princípio, a nomeação de um ortopedista e de um psiquiatra. Acontece, pessoal, que recentemente a Lei 13.876 de 2019, ela trouxe uma determinação diversa dessa do Código de Processo Civil, falando que a partir de 2020 seria possível a realização de apenas uma perícia por processo, mesmo em caso de quadro clínico complexo. Mas ressalvou que poderia ser realizada uma outra perícia, caso o próprio Poder Judiciário determinasse em grau recursal. Havendo necessidade de esclarecimentos por parte do perito de alguma situação que ficou controversa, omissa, de alguma coisa que ficou inconclusiva, é possível as partes requererem esses esclarecimentos e o juiz determinar que o perito traga todas as explicações para sanar esse vício que o laudo aparentemente possa apresentar. E uma dúvida que muitos têm, pode ser a sua também: o juiz estaria obrigado a acatar o que o perito disse no laudo ou não? Olha só, pessoal, a resposta é não, porque o juiz tem livre convencimento. Ele pode, logicamente, ele vai precisar fundamentar a sua decisão, porque ele acata ou porque ele não vai acatar as determinações constantes no laudo pericial. Mas sempre há de imperar o seu livre convencimento. Ele não estará obrigatoriamente vinculado ao que o laudo trouxe. Por isso que é muito importante a gente fala a documentação médica, que você vai instruir o processo, porque essa documentação médica pode ser mais convincente do que o próprio laudo. E o juiz pode abrir mão da opinião do perito para acatar a opinião de outros médicos que estão ali juntados no processo com as opiniões correspectivas. Então, pessoal, é muito importante que você saiba disso, porque pode ser o seu caso. Você pode, de repente, analisar o seu laudo e encontrar lá várias inconsistências com a realidade fática, com a realidade documental, ou com a situação que ocorreu na perícia, que destoa de tudo isso que nós dissemos. O perito precisa, sim, manter a urbanidade, manter o foco no objeto da perícia e não pode se desviar disso, e tampouco ser inconclusivo nas suas considerações, porque senão isso vai dar possibilidade de um pedido de anulação dessa perícia e a realização de uma outra em substituição. Pessoal, lembrando que tudo que eu falei aqui tem amparo legal, portanto, tem força para que seja considerado judicialmente ou até mesmo de forma análoga dentro do INSS. Certo, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu te convido a conhecer as nossas redes sociais, as nossas plataformas digitais, digitando OC Advogados. Você vai nos encontrar no Facebook e você vai nos encontrar também no Instagram. Também reforço aqui para que você
acesse nosso site e obtenha lá maiores informações, digitando www.acadvogados.com.br. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.